estou aqui mostrando sempre que Roraima é uma pérola na Amazônia. Tudo que a Amazônia pode ter de bom se concentra aqui em Roraima. Aqui tem floresta, tem campo, tem minério, tem petróleo e tem gente boa. Bom, eu sou Luiz Aimberê Soares de Freitas, porém, sou mais conhecido como Aimberê Freitas. Eu nasci em Boa Vista em 1946, no dia 3 de outubro. Nasci ali na beira do Igarapé do Caxangá, filho de Severino Soares de Freitas e de Anália Soares de Freitas. Hoje eu tenho 5 filhos e 12 netos. Um dia eu fui ver um filme ali no Cine Teatro Boa Vista e lá eu vi uma fotografia de Copacabana. Falei, caramba, eu vou para esse lugar aqui, Copacabana. Copacabana, todo mundo sabe, é a praia lá do Rio de Janeiro. Mas isso era a minha cabeça, um menino de 16 anos sonhando com o futuro. Como chegar lá, em Copacabana? Então foi uma parada difícil na família e tal e coisa, até que um dia meu pai, que foi meu grande amigo na minha vida, resolveu me liberar e nós comprarmos as passagens, etc. Eu nunca tinha saído de Boa Vista para lugar nenhum, nunca tinha andado de avião, peguei um avião aqui em Boa Vista, fui para Manaus. Lá em Manaus eu fiquei uma semana na casa do Sargento Monteiro para eu ver como era uma cidade. Porque Boa Vista não existia enquanto tal. Era uma coisa muito pequenininha. E lá desci no aeroporto Santos Dumont para ir para a casa de uma pessoa daqui, que a mãe dele tinha me recomendado, que se chamava Hitler, Luiz Hitler Brito de Lucena. Mas como eu não era acostumado ao automóvel, à cidade grande, nada, eu me enrolei, porque cheguei lá e agora, como é que eu chego na casa do Hitler? Então perguntei ali de uma pessoa e tal, e a pessoa me disse, olha, você entra na fila e toma um táxi. Eu não sabia o que era fila e não sabia o que era táxi, mas também desenrolei. Cheguei lá na casa do Hitler e tal. Na casa do Hitler, na verdade, era um local onde se reunia, tinha estudantes de vários locais do Brasil e tal, e ele era um dos que estava lá. Morava num pensionato, morava num quarto que tinha 3 camas, e eu cheguei sem avisar nada, e agora o Hitler disse, aqui não tem lugar para ti. Eu fiquei por ali, tal, até que consegui, mas eu fui para estudar, e eu não tinha lugar para estudar, porque eu não conhecia nada. Esses estudantes lá nessa casa, quando amanhecia o dia, todo mundo saía para suas coisas, etc, e eu sobrava, não tinha para onde ir. Então, fiquei ali perturbado, etc e tal. Um dia, escrevi uma carta, que naquela época não tinha telefone, para cá, para Boa Vista, dizendo como é que foi a viagem, contando a história toda, etc. E fui procurar onde é que tinha uma agência de correio, para botar a carta no correio. Consegui botar a carta no correio. Quando eu volto do correio para o endereço lá, a casa tinha pegado fogo, um incêndio. Ih, caramba, agora pensei, a minha mala, minha roupa, o restinho do dinheiro que meu pai me deu, a transferência do Jack, queimou tudo. E eu de longe não podia entrar, não podia avançar porque os bombeiros não deixavam. Quando maneirou um pouco, que o bombeiro permitiu, que eu fui lá, entrei na casa queimada, ainda vi as coisas por cima da água e tal, os meus papéis, as minhas coisas, não sei o que e tal. Eu consegui juntar alguma coisa daqueles papéis, botei ali o restante do dinheiro que meu pai tinha me dado e tal, que veio na minha cabeça, não fico aqui. E eu fui pedir dinheiro emprestado para voltar, principalmente do Hitler. O Hitler disse, eu não tenho dinheiro, é estudante aqui e tal, não sei o quê. Mas olha, eu conheço uma pessoa que foi governador lá em Boa Vista, em Roraima, que conhece teu pai e tal, um figurão, Hélio Araújo. Vai lá com ele.
Aí eu fui no outro dia lá no escritório dele, ele paletó e gravata, todo chique e tal, e eu todo lascado com a roupa que já tinha queimado tudo. Contei a história para ele, ele falou, olha, eu tenho dinheiro, posso comprar passagem, mas não vou comprar, porque o seu futuro está aqui, não está lá. Fiquei com raiva do cara, mas fazer o quê, né? Vamos descer, fomos almoçar lá numa mesa chique, primeira vez que eu almocei num lugar que a mesa tinha toalha. Aí dali nós fomos ao Banco do Brasil, que ele me levou, um chefão lá do Banco do Brasil que ele conhecia. Eu contei toda a história pro cara, mostrei o dinheiro queimado que eu consegui tirar do chão e tal. O cara ouviu tudo e tal, falou, pode deixar esse dinheiro comigo? Eu falei, posso, não serve para nada. Deixei. Passado um dia e pouco, eu não tinha telefone, mas eu dei os contatos do Rita. O Rita chegou e disse, rapaz, um cara lá ligou para mim e tal, para ti, que ele quer falar contigo. Era o cara do Banco do Brasil. Aí eu fui lá falar com o cara do Banco do Brasil. Ele me devolveu o dinheiro novinho. Disse, olha, eu não estou lhe dando, não. É um programa que tem no Banco do Brasil que pega dinheiro queimado, rasgado, não sei o quê, e dá mesmo valor em outra nota. E me deu mais um envelope. Que diabo tem nesse envelope? Eu não abri, porque eu fiquei tão eufórico com uma coisa. Quando eu desci, cheguei lá embaixo, abri, era uma bolsa de estudo que ele conseguiu nesse intervalo de tempo, no colégio da Associação Cristã de Moço, ACM do Rio de Janeiro. Aí, não vou mais para Boa Vista, vou estudar nesse colégio. Mas o colégio era rico, era de gente rica, era de gente bem vestida e tal, papai, e eu lascado ali. Fazer o quê, né? Estudando e tal, tal. Só que os meninos, meus colegas, não queriam estudar, então me chamava, olha, vai lá em casa, de repente fazer o exercício e tal, não sei o quê. Eu ia, almoçava lá, jantava, não sei o quê e tal. Foi assim até que chegou o momento de uma eleição para presidente do Grêmio. Ah, você vai ser o candidato. Falei, eu? Não. Me elegeram presidente do Grêmio lá. Aí eu fiquei mais, né? Já podia falar com o diretor direto, porque o diretor era uma figura. Eu fui falar com o diretor. Diretor, é o seguinte, está terminando o ano, eu não posso ficar aqui porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu queria minha transferência, que eu vou procurar um colégio público. Ele ouviu a conversa todinha e disse, meu filho, você estuda aqui no próximo ano por minha conta. Aí eu fiquei lá no colégio. Você vê como são as coisas, né? Vai ser... Bom, aí nessa coisa eu terminei o científico, segundo grau, fiz vestibular para medicina veterinária lá em Niterói, do outro lado do Rio. Passei em segundo lugar, estudei veterinária. Então assim eu cheguei ao nível superior, concluindo medicina veterinária lá em Niterói. Agora eu tenho que trabalhar. Nesse intervalo de tempo, vê como são as coisas da vida. Nesse intervalo de tempo, no último ano da veterinária, o ano termina em dezembro, em setembro eu consegui vir a Boa Vista falar com o governador, que chamava Hélio Campos. Fiquei para ele e tal, estou ficando um emprego aqui. Ah, você vai trabalhar aqui, veterinário, não sei o que, você vai ganhar 1.300.000, não sei o que era a modelo da época. Né? Legal. Quando chegou dezembro, na minha formatura, eu fui lá, o território tinha uma representação lá no Rio. Fui lá na representação entregar um convite para o governador. Ele pegou o convite e nem abriu, botou no bolso. Falei, caramba, o cara não abriu, pô. Passado, eu cutuquei lá, mas governador, esse é o meu convite para minha formatura. Eu não posso ir não, porque agora vem Natal e Ano Novo, eu não vou voltar, ok? Você vai para lá e conversa com o Valdir Abdala. Me destruiu, que eu não falei com o Valdir Abdala, falei com ele. Era ele que tinha que tomar a decisão. Mas, quando eu vim do Rio para cá, passei em Manaus e um colega meu me levou no Serviço de Extensão Rural do Amazonas. E eu fui com má vontade e tal, mas fui. Lá me pediram o currículo, deixei lá e tal. Nesse intervalo de tempo que eu estava derrotado, eu recebi um telefonema do chefe da Extensão Rural do Amazonas, lá no Rio, queria falar comigo. Ah, você passou lá em Manaus, deixou seu currículo e tal, você não quer trabalhar em Manaus?
já que não tem nada em Roraima para mim, então fui trabalhar em Manaus ganhando 2.400.000, era mais do que aqui. Então lá em Manaus eu fiquei 6 anos trabalhando na extensão rural, com avicultura, na estrada Manaus-Itacoatiara, Manaus-Boa Vista, que não existia totalmente, mas era um pedaço que saía de Manaus, com os japoneses. Trabalhei lá esse tempo todo. Depois eu fui convidado para coordenar a pesca na Amazônia Ocidental, que abrangia Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Para mim foi uma coisa fantástica. Eu não entendia nada de pesca, mas fui convidado para tal, e desse convite eu fiz uma pesquisa que resultou num livro que está aqui, de pesca na Amazônia. O Iberê para mim é tudo. A minha família é ele, né? A minha família não é daqui. Eu já não tenho mais meus pais e a maioria dos meus irmãos, que nós éramos 8, só tem eu e meu irmão mais velho que eu, que mora em São Paulo. Nós nos conhecemos no avião, num voo da VASP, em 1968. Eu fui fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro. Eu sou paraense, morava em Belém, e fiz uma ponte aérea em Brasília. Era a primeira vez que eu estava viajando de avião, não sabia direito como eram esses trâmites de ponte aérea, mas deu tudo certo. Aí nessa troca de avião, eu conheci o Emberê. Pediu licença, sentou na cadeira vazia que estava do meu lado e fomos conversando até o Rio de Janeiro. E daí começou. Ele marcou que no dia seguinte, às 14 horas, ele ia lá no apartamento onde eu estava, mas foi assim que a gente se conheceu. E daí, esse período que eu fiquei no Rio fazendo o curso, a gente ficou namorando. Começou a namorar. Namoramos por 3 anos. Ficamos noivos, casamos. Eu tive que largar o meu trabalho em Belém, largar minha família e acompanhar ele para morar em Manaus, que ele veio trabalhar em Manaus. E aí são 58 anos que a gente se conhece e 55 de casados. Nós temos 5 filhos e 12 netos, 8 netos e 4 netas. O Emberê é a minha referência como pai, como cidadão, como pai e filho, e todos os ensinamentos que a gente teve da parte dele. A gente morou fora também, mas boa parte do tempo que a gente passou junto foi de muito aprendizado e conhecimento. Convivi bastante com ele depois que eu voltei para Roraima, e eu diria assim que os momentos que mais marcaram foram os momentos que a gente teve junto em viagens. Ele gosta de viajar, eu também. Então a gente pôde conhecer o mundo juntos, e são experiências que eu levo para minha vida, né? Minha memória de viagem com ele, as lembranças das viagens é o que marca para mim. E meu pai sempre foi uma referência de honestidade para mim. Então ele é uma pessoa muito dedicada ao que faz e se empenha muito nas atividades, na profissão, na escrita, que ele gosta de escrever também. E sempre foi muito correto, muito honesto em tudo que ele fez, tanto serviço público, iniciativa privada. E isso para mim eu tenho como exemplo de caráter. O Iberê é meu avô, né, de certa forma, então tem toda essa relação. E também no sentido de que, quando eu era mais novo, eu morei nessa casa aqui com a minha mãe. Então, de certa forma, foi se criando realmente uma questão de avô e neto pela proximidade, né? Além daquela questão de uma pessoa que você vê esporadicamente, é alguém que você vê constantemente, então você vai criando um afeto, memórias. Então é uma pessoa especial para mim, que veio, de certa forma, com uma figura a ser seguida, vamos dizer assim, uma pessoa que você se inspira, de certa forma. Como aquele sentimento de criança e de neto, eu lembro de uma vez que a gente foi comprar figurinha de álbum, dessas coisas. Para mim isso é marcante, como criança, para mim isso era importante, né? Então você acaba vendo como algo legal para você, né? Algo que tem um significado. E agora, quando mais velho, né, que você já tem mais consciência das coisas, tudo tem um valor diferente, né? Acho que as viagens que a gente faz junto, a gente viajou para a Europa, viajamos para o México, viajamos para o Rio de Janeiro juntos, isso cria memória, são momentos significativos, sabe? Eu tenho 5 filhos e 12 netos, mas eu até agora não vi a vocação deles no sentido de prosseguir isso aí.
eu tenho uma biblioteca aqui que eu posso mostrar para vocês, relativamente grande, que eu fico pensando assim, o que eu vou fazer com essa biblioteca quando eu morrer? Quer dizer, quando eu morrer, antes de morrer, o que eu vou fazer com ela? Porque é preciso dar sequência. Senão, tranca na chave, o cupim come todos os livros e acabou, você não tem mais nada. Bom, aqui é o seguinte, está meio bagunçado aqui, porque é assim mesmo, a gente vai deixando de lado e tal, mas essa biblioteca vem sendo formada ao longo do tempo, os livros vão se acumulando e tal. E aqui eu tenho muitos livros, tem mais de 1000 livros. Ali tem um monte de certificado que eu já recebi na vida, que a gente vai pendurando aí, mostrando para os descendentes, etc. É uma coisa que eu gosto de ficar presente nesse ambiente. Penso em um dia, quem sabe, doar isso para a prefeitura ou para o estado, porque se a gente passa e não tem continuidade, termina se perdendo tudo isso. Então, esses livros que estão aqui, eu já li todos, graças a Deus, e vou acumulando e fazendo com que a nossa memória fique sempre refrescada. Biblioteca Aimberê Freitas, dividida por diversos temas, educação, agricultura, Amazônia, história, literatura, tudo isso. Tem diversos autores da Amazônia também aqui presentes. E é isso que eu teria para mostrar para vocês e para o público que assiste, a dedicação a essa causa da cultura, que me enobrece bastante, eu gosto disso, para que o futuro, para que esse momento no futuro não seja esquecido. Tem uma coisa que eu não te falei, é de transporte e logística, porque eu me formei em medicina veterinária, mas eu fiz o mestrado em administração pública e planejamento urbano, e o meu doutorado foi em transporte e logística, engenharia de transporte e logística. Foto aqui da minha mãe. Aqui foi a minha mãe quando estudou e aprendeu a ler e escrever. Aqui está eu, meu pai, família, eu e a Daci enfermeira, ali a turma da minha turma em 1970. Aqui está a família quase toda. Eu quero, enquanto eu tiver vida, apoiar os meus netos. Meus filhos estão todos formados, graças a Deus, estão bem, mas é preciso incentivar os netos, porque é a geração seguinte que a gente não pode esquecer. Então, orientar, dar para eles o suporte que às vezes eles não têm, esse é o meu momento agora. A primeira responsabilidade é falar a verdade. A Amazônia é um biodioma nacional belíssimo, grande, porém frágil. É preciso usar a Amazônia de uma maneira inteligente. Então, a grande dificuldade é exatamente mostrar essa fragilidade para o mundo, porque o mundo tem inveja da Amazônia. Eles não têm o mesmo bioma lá no país deles. Aliás, já desmataram tudo. Na Europa ninguém tem mais nada, é tudo desmatado. E quando eles olham no mapa e veem o tamanho da Amazônia, eles têm inveja. Então aqui, o Brasil, a grande dificuldade é exatamente como conservar essa Amazônia e como colocar isso nos livros, porque é preciso que o mundo conheça a Amazônia de uma maneira real, né? E o Brasil
conviver com a Amazônia de uma maneira também sustentável. Essa, a meu ver, é a grande dificuldade que a gente tem de ter essa visão e mostrar essa visão para o mundo inteiro. Olha, eu hoje, até pela minha própria idade, vivência, etc. e tal, eu não tenho um livro na cabeça para escrever depois. Eu já escrevi o que eu tinha de escrever. O que eu quero agora é colocar as minhas experiências de uma maneira diferente. Por exemplo, na internet eu tenho um canal que eu diariamente coloco algumas coisas, porque é uma coisa rápida, sintetizada, e isso também tem percorrido o mundo inteiro, esse canal. É uma espécie de uma maneira de você se posicionar, de você colocar para os outros a sua experiência em determinado tema que possa surgir, e muito assim, multifacetado, porque apesar de que o meu canal é Geografia e História de Roraima, eu escrevo sobre Geografia e História de Roraima, mas escrevo também sobre todas as coisas da Amazônia e aqui e acolá alguma coisa do Brasil. A riqueza de Roraima, eu li já há algum tempo atrás um relatório de uma organização internacional que mostrou Roraima como sendo uma província mineral a maior do Brasil. Mas onde está esse minério? Aí debaixo do chão. Onde? Em que local? Então essa riqueza de Roraima, ela precisa ser revelada e precisa ser apurada. Além, evidentemente, dos nossos campos belíssimos que a gente tem aqui. As pessoas lá no sul não sabem que Roraima tem 44 mil quilômetros quadrados de campos. Pensa que aqui tudo é floresta. Não é. Tem esse pedaço de campo natural que não é desflorestado e que é importante para a nossa economia. Então falta conhecer melhor a estrutura orgânica do nosso solo aqui no estado de Roraima. Então veja, quando eu estou lá chefiando o setor de pesca na Amazônia Ocidental, recebi um convite do governador Ramos Pereira para vir para cá, para ser secretário de Economia, Agricultura e Colonização. Era o que eu sonhava, era vir para cá. Embora eu tivesse experiência no Rio de Janeiro, meus colegas foram para o Paraná, para Goiânia, sei o que e tal, eu fiquei 6 anos em Manaus. Aí vim para cá, para ser secretário de Economia, Agricultura e Colonização. E fiz uma surpresa inimaginável na minha posse, porque eu falei que naquele cargo eu ia implantar aqui a piscicultura. Era um vocábulo, acreditem nisso, era um vocábulo que ninguém que estava ali sabia o que era. O que é a piscicultura? Piscicultura é criação de peixe. Mesma coisa quando se faz com a avicultura, pintinho pequenininho, que vai virar frango, vai virar galinha, não sei o quê. A mesma coisa pode acontecer com o peixe. Todo mundo ficou... Então, eu criei aqui a estação de piscicultura. Ali onde é o bairro Piscicultura, eu trouxe um técnico lá do Ceará. Eu fui lá no Ceará, na sul de Oroz, encontrei um técnico que veio para cá e implantou aqui a estação de piscicultura, que foi o pontapé inicial para a criação de peixe aqui no nosso estado. Hoje, essa piscicultura grande que tem por aí, vendendo peixe para tudo que é lugar, nasceu desse sonho de implantar a piscicultura aqui em Roraima durante esse período. Aí eu estou lá na Secretaria da Agricultura, o mesmo governador um dia me telefonou, disse, olha, eu vou lhe nomear prefeito de Boa Vista. Caramba, eu, prefeito de Boa Vista, eu que era um zero à esquerda aqui quando estudava na professor Diomedes, era nomeação, né? Então eu fui nomeado prefeito da minha cidade. Isso em 1979, fiquei 2 anos na prefeitura. Daí vem outros cargos, etc. e tal, que fazem parte de outro capítulo da minha vida. Então veja, essa é a minha, digamos assim, a minha performance até chegar aqui. Depois disso aí, de prefeito, eu fui ser chefe da Casa Civil,
na época do governador Otomar. 2 vezes eu fui chefe da Casa Civil, fui secretário da Promoção Social, isso que hoje é CETRABES, e fui vereador durante um tempo. E hoje, aí montei a minha empresa, Instituto Emberê Freitas, que fiz uma porção de trabalhos para o Estado, para a Prefeitura, para tudo. E continuei escrevendo os meus livros. E hoje, graças a Deus, estou aqui, vou completar 80 anos agora, nesse ano de 2026, se Deus quiser. E estou aqui mostrando sempre que Roraima é uma pérola na Amazônia. Bom, meus pais, como eu falei no início, eles eram da Paraíba, vieram para cá em 1945, chegaram aqui sem nada. Meu pai e minha mãe não sabiam ler nem escrever, mas eram determinados. Por que eles vieram para cá? Porque um dos meus irmãos, por parte de pai mais velho, fugiu lá da Paraíba, de Campina Grande, fugiu de lá, sumiu de lá. Aí vira e minha realidade procura que ele está em Rio Branco. Aí meu pai voou atrás dele lá no Rio Branco. Então ele levou 6 meses de viagem de Campina Grande até aqui, porque não tinha dinheiro, era transporte do governo, de navio até Belém e tal. Quando chegou em Manaus, ele está viajando para Rio Branco. Aí chegou um cara lá batendo palmas, olha, passageiro do Rio Branco, está aqui no motor e tal. Ele entrou no motor e o motor foi embora. Aí chegou no Rio Branco. Cadê? Onde é o endereço aqui da meu filho? Esse endereço não é aqui não, isso é Rio Branco do Acre. Você chegou em Boa Vista do Rio Branco. Era a confusão que se fazia. Era Rio Branco do Acre com Rio Branco de Boa Vista. Para você, Boa Vista do Rio Branco, para você chegar nesse Rio Branco do Acre, onde está o seu filho, tem que voltar para Manaus, pegar outro motor e andar não sei quanto tempo para chegar lá no Rio Branco. Ele, não, então eu vou ficar aqui. Ele ficou aqui, sem nada, absolutamente sem nada, mas foi trabalhando. Sim, junto com ele vieram 3 irmãos meus, de pai e mãe, e eu fui o primeiro a nascer aqui em 1946. Eu tinha uma relação muito boa com meu pai. Meu pai era uma pessoa analfabeta, mas era muito inteligente, e com a minha mãe. Então ali, nessa convivência harmônica de pai e mãe e os meus irmãos, eu, graças a Deus, venci. Por isso hoje, graças a essa demonstração, o nome do meu pai está ali no Paraviana com o nome de uma rua e a minha mãe com o nome de uma avenida, Anália Soares de Freitas, Severino Soares de Freitas. É difícil ser escritor em Roraima. Por quê? Porque hoje não, já de algum tempo, vender livro é uma tarefa muito difícil. E se você produz o livro com seus recursos e não vende, aquilo fica no local do prejuízo. Então, esse é um desincentivo a você escrever o livro. Agora, quando o livro tem uma procura maior, por necessidade, o leitor às vezes tem necessidade de passar num concurso. Ele vai lá e compra um livro específico daquele concurso, passa e depois ele deixa o livro de lado e tal. Então, a dificuldade de ser escritor não é nem escrever o livro, é manter essa fleuma, essa maneira de se posicionar perante a sociedade de uma maneira positiva, de uma maneira que vai prosseguindo. Isso é mais complicado, mas é extremamente salutar, porque eu sou da Academia Roraimense de Letras e lá diz que os caras que estão lá são imortais. Eu falei, negativo, ninguém aqui é imortal, todos nós vamos morrer. Agora, se você escreveu alguma coisa que depois da sua morte continua sendo útil para a sociedade, aquele livro lá é imortal, porque ele vai ficar aí para muito tempo. Obter estatísticas, obter dados confiáveis no Estado não é fácil. Os arquivos são
desleixados, são esquecidos, são deixados de lado. Então você tem dificuldade de obter os dados concretos que falem a verdade. Porque você não pode escrever um livro de mentiras. Não pode. Você tem que escrever um livro que retrate a verdade nua e crua daquilo que você está querendo escrever. Não é diferentemente de um romance. Eu não sou romancista. Eu escrevo livro técnico, digamos assim, né? Não é... A única coisa de romance que eu tenho é um livro que eu chamei de Novela de Roraima, que é uma história diferente, que não tem... Foi uma menina que saiu do Rio de Janeiro, veio para cá e daqui se meteu com os índios aí e correu com medo dos índios e tal e coisa, etc. Então, essa novela é o único livro assim, mais chegado para o romance. Mas os outros são livros que são, digamos, com dados concretos, reais, daquilo que eu estou querendo dizer. Até as palavras, as pessoas escrevem errado. Outro dia eu vi um camarada escrevendo e falando da cidade de Pacaraíma. Quer dizer, Roraima. Está aí o exemplo de Roraima. Nosso estado se chama Roraima. Não é Roraimã, não é Roraima, não é não sei o que e tal, que muita gente chama isso aí. Então, a realidade só é transmitida fielmente por quem é daqui, por quem conhece as coisas daqui, ou que se dedica às coisas daqui com os pés no chão. Senão sai uma coisa misteriosa, complicada, etc., que quando chega na apuração final, não bate com a realidade. Eu sempre tive vontade de escrever. Começou, como eu te falei, na pesca, porque eu não conhecia nada da pesca, fui fazer uma pesquisa para saber como era a relação ao pescador. E aí é que eu descobri, veja só, a pesquisa me ensinou isso assim. A pesca aleatória, do sujeito pegar aqui o seu barco e sair para pescar no rio, é um negócio lotérico. Ele pode encontrar um cardume de peixe, pode não encontrar, gasta todo o combustível, gasta não sei o que, e volta vazio. Ou então, vai criar peixe, a piscicultura. Foi aí que nasceu a ideia da piscicultura. Então esse foi o primeiro livro. Depois eu fiz um outro aqui, referente a questões de Roraima e tal. E aí foram crescendo e tal. E hoje tem uma quantidade boa de livros que são, veja só, são lidos no mundo inteiro. Eu digo porque eu vou aqui no meu computador, boto lá Freitas, vírgula, Emberê, e eu vejo que eu sou citado como autor em toda a Europa. Toda a Europa. É só qualquer pessoa pode fazer isso. Entra aqui e procura citações bibliográficas em português, inglês, francês, ou seja lá o que for, que vai encontrar. Ferrovia, Manaus, Boa Vista, Georgetown. É uma ideia que eu tenho de um dia ter um trem que venha de Manaus. Ele não vai chegar em Boa Vista, chega aí no Santa Cecília. E aí segue para Georgetown. Então esse livro, um dia eu estava aqui, o governador mandou um carro aqui e disse, olha, eu estou lá com uma comitiva de chinesa no gabinete e falei da sua ideia e tal, você tem um livro daquele, levar esse daqui para a China. E esse aqui, então, é a Geografia e História de Roraima, que é o livro sensacional, digamos assim. Caribe, um mar de oportunidades. A nossa vida, está escrita, por mim está escrita assim, nós somos brasileiros, mas o Brasil está longe da gente. O Brasil forte é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, não sei o que. Para nós vendermos coisa para o Rio de Janeiro e para São Paulo é muito difícil, mas para o Caribe não. Então aqui eu visitei todos os países do Caribe e escrevi aqui o potencial de mercado de cada uma dessas ilhas que tem por aí. Para, no futuro, quando a gente tiver essa estrada Lethem, Georgetown pronta, que Georgetown estiver na nossa mão, assim, que a gente possa ter um porto seguro lá, etc., nós temos um mercado enorme. A piscicultura em Roraima, aquilo que eu falei. Eu tive a oportunidade de introduzir a piscicultura em Roraima, deixei escrito aqui nesse livro, que é para, no futuro, ninguém esquecer,
Esse aqui é uma coleção. São, eu chamei de figuras da nossa história. É mais ou menos esse aqui, porém agora colocado assim, cada um tem uma história num volume, são 10 volumes. Eu tenho um livro de poesia. Poesia que a gente quando é novo e tal, tem umas namoradas, e faz uma poesia para ela, não sei o quê. Eu juntei tudo e botei aqui, botei o nome em inglês. Isso aqui foi um desafio que o Alcides fez. Foi bora escrever, pô. Aí escrevemos aqui, porque nós fizemos parte daquela comissão que rejeitava a definição de Raposa Serra do Sol, mas fomos vencidos. Dei de cara com ela, dei uma pirola, tá até o talo. Papai comprou uma camisa de Terilene, é camisa boa. Tu tá procurando o chapéu da viagem, né? Vai chover muito, tá ficando trufo. Aí eu dou o significado disso do lado, né? Eita, Pau Pereira, é algo espetacular. Pertenço à Academia Roraimense de Letras e agora tem uma novidade. Eu fui convidado para a Academia Real da Espanha. Estou aguardando os últimos detalhes aí para eu ir lá em Madrid tomar posse. Por quê? Eu escrevi um livro. Um dia eu entrei no computador e tinha lá uma proposta de uma bolsa de estudo para hispanista. Eu falei, que danado é hispanista? Aí veio na cabeça e tal. Eu peguei e mandei para lá uma proposta para eu escrever sobre a fronteira Brasil-Venezuela, uma vez que a Venezuela foi Espanha e o Brasil foi Portugal. Eles aceitaram e me deram uma bolsa, passagem de volta de Boa Vista para Madrid, de volta. Então, me deram uma bolsa de tantos euros e eu fui escrever um livro, Fronteira Brasil-Venezuela, Encontros e Desencontros. Desde que a Venezuela não existia, que o Brasil era província, de que e tal, eu fui pesquisar tudo isso, andei por todas as bibliotecas da Espanha, escrevi um livro, Fronteira Brasil-Venezuela, Encontros e Desencontros. Por conta disso, anos depois, agora eu estou convidado para ir lá na Espanha fazer parte da Academia Real de lá. Para o jovem, eu diria o seguinte: primeiro, o êxito é filho da audácia. Você tem que ser audacioso, não ter medo de... Segundo, é ser, digamos assim, persistente. Você não pode, porque fracassou um momento aqui, você desistir daquilo e tal e coisa. Não, persista, prossiga. Isso é que eu digo sempre para os jovens. Não se deixe levar por uma queda repentina. Prossiga, porque o êxito é filho da audácia. Olha, Davi Teixeira Ramalho nasceu na cidade de Porto, em Portugal, e ele é português, em 3 de fevereiro de 1903 e faleceu em 26 de novembro de 75, mestre de obra e evangélico, filho de Domingos Teixeira Ramalho e de Joaquina Rosa Santos Ramalho. Veio para Roraima em 1907 com os pais para buscar melhores condições de vida para a sua família. Ajudou a construir a Igreja Nossa Senhora do Carmo em Boa Vista, casou-se em 1929 com a senhora Rosa Galvão Ramalho e foi morar na região do Rio Arariquara. Meu pai, quando eu nasci, meu pai foi me registrar, né? Aqui no cartório. Aí chegou lá, porque o Emberê era um locutor da TV da Inglaterra que retratava aqui no rádio, aqui não, lá no Rio de Janeiro, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Então tinha um programa, A Emberê da BBC. Era um cara que fazia isso. Aí todo mundo ia lá para o Morabá para ouvir os comentários de hoje da guerra e tal. Aí, botou Emberê. Quando foi me batizar na Igreja Católica, meu nome do menino? Emberê. Não batizo. Aqui eu só batizo com o nome de santo.
E Imberê não é santo. Aí voltou no cartório, olha, o padre lá disse que não batize porque no nome de santo, sei o quê. E agora? Vamos rasgar essa certidão e fazer outra. Tem o nome de santo na frente. Aí meu pai ficou pensando e tal, e agora, como é que eu faço? Com o meu avô, se chamava Luiz de Freitas França, bota Luiz. Aí botou Luiz a Imberê. Eu fui pesquisar e vi que Luiz, que a Imberê, foi um tuxaua da tribo dos Tamoios, lá do Rio de Janeiro, que fez sucesso lá na época dos portugueses, etc e tal, né? Também você viu. Então, daí que veio a Imberê. Quando eu viajo, eu levo 2 ou 3 livros meus e dou para a biblioteca daquele país lá. Eu me lembro que uma vez nós fomos ao Japão e o meu filho foi comigo e falou, deixa aí no Japão, os caras não sabem ler português. Deixa aí que alguém pode se interessar, traduz esse negócio para a língua deles e vai. Então, por isso, eu sou um cara citado na Europa toda, como eu falei, na América do Sul, de ponta a ponta, da Argentina até o México, e nos Estados Unidos. Eu tenho um filho que mora lá nos Estados Unidos, e eu vi aqui na internet, um professor lá da universidade escreveu um livro e me citou. E aí eu peguei o nome do livro e falei, meu filho, vai aí na livraria qualquer e procura esse livro aí. Ele foi lá, trouxe, está aqui comigo, um livro escrito por um cara americano. Então isso faz com que eu tenha essa, digamos assim, essa responsabilidade de levar o nome de Roraima por esse mundo inteiro. Onde quer que eu tenha ido ou não, eu sou citado ali. Então, os livros abrangem vários assuntos, vários temas, mas são todos eles voltados para Roraima, para a Amazônia e para o Brasil. Botei aqui as perguntas que tinham a ver com Roraima e botei a resposta. Porém, no final eu criei 150 perguntas sem resposta, que é para o camarada ler, rapaz, e agora? Exercício. Então, esse aqui, Geografia e História de Roraima para concurso, eu fiz com meu filho, em Imberê II, e vendeu e continua vendendo. Eu também tenho música. Então eu escrevi a letra disso aqui, ó, Boa Vista, Boa de Viver. Aí um camarada veio comigo, encontrei comigo no aeroporto. Falei, cadê aquela letra? Eu falei, tá, me dá para cá que eu vou levar. Levou lá para Recife. Aí um cara lá de Recife botou a música e virou esse disquinho aqui que a prefeitura mandou publicar. Nós tivemos muitos momentos bons. Você, por exemplo, a gente passou um ano nos Estados Unidos, porque o nosso filho caçula, ele foi para um intercâmbio nos Estados Unidos com 15 anos. Tinha acabado de completar 15 anos. Aí ele fazia ainda o 2º grau. Lá acharam que ele era um gênio e que ele tinha que ficar numa sala especial. Tiraram ele da escola regular e colocaram nessa classe especial. E era por 6 meses e estava terminando o período e nós fomos lá ver como é que era o ambiente que ele estava e toda a situação lá, né? Aí aconteceu o seguinte, que a coordenação, dizendo que ele era um gênio, queria que ele ficasse, que ele não viesse, não voltasse para o Brasil, que era para ele continuar estudando lá. Aí isso aí foi um baque para mim, sabe? O nosso filho mais novo, 15 anos, ficar morando fora da gente. Já estava morando em Fortaleza, mas nas férias eles vinham, né? A gente estava mais perto, que a gente também ia lá constante. Aí, então foi assim, avassalador para mim. Foi horrível. Aí, meu filho, você não vai ter saudade da mamãe? Eu falei, mas essa palavra, não existe essa palavra aqui nos Estados Unidos. Saudade. Não tem tradução. Caramba. E a gente, eu não sei, Deus faz, é perfeito, né? Que fez a gente aceitar bem. A gente só se via uma vez por ano e ficou tudo bem, graças a Deus. Olha, tem muitos percalços.
Mas você tem que aprender assim, quando um está brigando, está falando, está reclamando, o outro fica calado. Melhor ficar calado. Depois se entende, depois vamos conversar de novo. Acho que a melhor maneira, não ficar discutindo, brigando, jogando na cara do outro as desilusões, talvez, né? Pensar que o casamento é uma coisa e, na verdade, é uma coisa. Mas tem muitos percalços que você tem que aprender a dominar isso aí. Está zangado agora? Deixa ele se acalmar. Depois vocês vão conversar e se entender. Uma mensagem que eu posso dizer é que realmente o senhor é uma pessoa muito especial para mim, sem dúvida nenhuma, em diversos quesitos, motivos e questões, tanto por conta da criação e agora, quando mais velho, também desenvolvendo um valor diferente. Então, a mensagem que eu deixo aqui pro papai é que eu agradeço toda a vivência que a gente teve junto e ainda continua tendo, e toda a educação e o caráter que você ensinou para nós como os filhos, né? E toda a parte de respeito, honestidade e a formação que você proporcionou para os seus filhos para ser um cidadão melhor no mundo. Desejo que ele tenha muita saúde, muita fortaleza e muita paciência. E que Deus permita que a gente viva mais anos também, com saúde, uma saúde razoável, né? Que dê para caminhar juntos. Que a gente fique sempre juntos, se entendendo como a gente se entende. Graças a Deus, a gente se entende bastante.